Bom dia a todos, um feliz ano novo, antes de mais nada. Vamos falar hoje sobre a performance do mês de dezembro. O mês de dezembro foi um mês bom para os nossos fundos, principalmente em virtude das nossas posições em Brasil, e particularmente em Brasil na posição de juros, aplicada em juros, e também a posição de bolsa, que nesse mês em Brasil foi muito boa para nós. Então, se olharmos o mês, os dois principais drivers do mês foram, em primeiro lugar, a aprovação do novo pacote fiscal nos Estados Unidos, um pacote bastante substancial, e a conclusão do processo de Brexit, que foi negociado por anos e teve a sua conclusão agora no mês de dezembro. Se olharmos os ativos, moedas, bolsa, juros e commodities, todos eles foram para o lado positivo no tangente a risco. Então, se olharmos as moedas mais arriscadas, elas tenderam a performar melhor que o dólar norte-americano. Podemos olhar o peso chileno, o dólar australiano, as moedas nórdicas, Brasil também incluído nisso. Olhamos para as bolsas, todas as bolsas globais com boa performance, particularmente o Bovespa também. Se olharmos para os juros, eles tenderam a fechar no mundo e fecharam bastante no Brasil. Essa é uma das nossas principais teses, estar aplicado nos juros do Brasil para se beneficiar desse fechamento das taxas mais longas. E se olharmos também as commodities, elas tenderam a ter boa performance. Olhando então nossa performance no mês, quando olhamos as diferentes áreas, chama bastante atenção, logicamente, a parte de juros, com a performance de 1,26%, a parte de ações, que esse mês foi muito representada pela parte de ações do Brasil. Lembra, mês passado, a gente teve uma performance boa em ações globais, mas esse mês foi principalmente ações Brasil, tá? O que levou a gente aí numa performance positiva no mês, também positiva no ano, na casa de 1,96%. Performance de longo prazo do fundo, você pode ver a performance dos diferentes anos e acumulada, performance bastante sólida de longo prazo. E falando agora das nossas posições. Tá? Continuamos aplicados em juros do Brasil, tá? Um pouco menos do que estávamos anteriormente, a posição andou bem, e tendo andado bem, a gente logicamente tirou um pouco o pé do acelerador. Continuamos com a posição aplicada em juros no México, mesma mentalidade, que a inflação do México iria convergir, já está convergindo na nossa concepção, e que esses juros, na verdade, reais que o México oferece nesse momento são muito elevados, e devem convergir para patamares mais similares ao resto do mundo. Na parte de moedas, a gente tem o dólar o peso mexicano contra o dólar, comprado no peso mexicano contra o dólar. Peso mexicano é uma moeda com conta corrente muito bom no momento, parte fiscal melhor que a maioria dos emergentes, se beneficiando do retorno dos Estados Unidos também, e ainda com uma taxa de juros reais, como a gente mencionou, muito alta. A gente fez uma posição nova, que é comprada na Libra contra o euro, uma posição basicamente resultante da Brexit. A gente acha que diversos ativos no Reino Unido ainda se encontram bastante depreciados, um deles sendo a moeda. Tá? A gente tem uma posição também comprada no cupom cambial longo, em que a gente considera o preço muito distorcido em relação à série histórica do Brasil. Quando a gente olha para a posição de ações, o Brasil, o Zanetti vai mencionar isso, tá? Ele vai passar por toda a parte do Brasil. A gente continua com essa posição de commodities, reabertura, setor financeiro, vamos detalhar isso na apresentação. Na Bolsa dos Estados Unidos, talvez a novidade seja que a gente foi um pouco mais para a Ásia. Tá? A gente ainda tem a posição de tecnologia, temos a posição de reabertura, mas temos hoje mais posições também no Japão e em mercados emergentes, logicamente resultante da eleição norte-americana sendo democrata, particularmente hoje, com o Congresso também possivelmente, ou muito provavelmente, virando democrata. Commodities, a gente voltou a fazer posições ainda pequenas, mas estamos reconstruindo nossas posições em commodities. Já havíamos comprado um pouco de petróleo, temos também um pouco de prata, um pouco de platina, um pouco de ouro, mas posições pequenas ainda de modo geral, mas deveríamos estar construindo mais posições durante o ano. E a parte de volatilidade, a gente não mexeu muito nas posições, ainda temos a posição de risk reversal em moedas emergentes e a posição relativa de volatilidade, comprada na volatilidade da Europa e vendida na volatilidade dos Estados Unidos. Passando para as posições, vamos começar pela parte global. Tá? Logicamente, colocando contexto, importante dizer, a gente escreveu uma carta sobre o ano e sobre nossas perspectivas para 2021. Essa carta vai ser colocada no chat dessa apresentação, vocês podem ler, uma carta de 9 páginas.
com bastante detalhamento de posição, como é que está a nossa cabeça no momento, mas parafraseando aí Charles Dickens, né, foi o pior das quedas de PIB, mas foi a melhor das recuperações globais, e a gente já está esperando que na segunda metade desse ano a gente já tenha recuperado todo o PIB perdido durante essa crise. De modo geral, olhando os dados econômicos que continuaram a vir no último mês, são dados bastante sólidos, do ponto de vista, principalmente, gostaria de ressaltar os PMIs globais, né, que são indicadores antecedentes, trabalhando ainda em níveis muito elevados, o ISM dos Estados Unidos ontem, ainda trabalhando em nível muito elevado, você ainda continua vivendo, de modo geral, na recuperação global, particularmente nos países desenvolvidos, essa chamada recuperação em V. Né? E essa recuperação em V continua sendo refletida na Ásia também, né? Parte disso razão pela qual já temos posições na Ásia, tanto em Japão quanto China, mercados emergentes de modo geral. Toda essa demanda global está se refletindo de uma maneira ou de outra em necessidade de supply asiático. Uma das nossas concepções para esse ano é essa queda da taxa de desemprego. Lembrando que a queda do desemprego até agora foi em setores que não sofriam diretamente com o coronavírus, logicamente, toda a parte de hotéis, cruzeiros, aviação, você ainda tem dificuldade, restaurantes, sem dificuldade de contratação no momento, em virtude das vacinas ainda não estarem totalmente aplicadas. A partir do processo de vacinação e da queda de casos, a gente vai poder ter uma queda mais substancial na nossa concepção do desemprego. Essa normalização do desemprego, logicamente, vem com uma possível normalização de taxas longas também. A gente já consegue ver alguma coisa disso nos Estados Unidos, por exemplo, hoje você já tem o bond de 10 anos com a taxa acima de 1%, negociando agora no mercado de manhã. O processo de vacinação já começou, se iniciou em diversos países, talvez Israel seja aí o principal laboratório, porque deve vacinar a população de maneira muito rápida. Então a gente vai usar aí, o mercado deve usar Israel como benchmark para ver o quão rápido os casos e mortes devem cair. Mas os principais países, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, essa vacinação, principalmente focada nas pessoas de mais idade, vai fazer com que a mortalidade caia muito rapidamente após essas pessoas sejam vacinadas. E dessa maneira, e também, logicamente, tirando a pressão sobre o sistema hospitalar, né, e fazendo com que nossa estimativa seja de imunidade de massa por em torno de março, abril desse ano, mas com os grupos mais sensíveis, né, mais vulneráveis sendo vacinados primeiro, logicamente tira muito da pressão social do vírus nas próximas semanas e no próximo mês. O pacote fiscal, isso é muito importante, porque não só esse pacote fiscal é substancial nos Estados Unidos, na casa de 900 bilhões de dólares, ou 4% do PIB, mas ele vem em cima de pacotes anteriores que já haviam contribuído muito para a formação de poupança. Então, você está jogando um novo pacote fiscal no mercado em cima de uma poupança já pré-existente de pacotes anteriores. Quando você combina esses dois efeitos com a vacina, a nossa concepção é que você deve ter uma aceleração substancial da economia, né? E combinado com essa queda de desemprego, né, isso tudo se transforma num processo, um processo virtuoso para a economia, e que esse processo virtuoso, em algum momento, deve começar a afetar essas taxas longas, né, e deve começar a sair a conversa de estímulo monetário e fiscal, e a economia começa a andar pelos seus próprios meios, começa a andar com as suas próprias pernas. Essa apresentação foi feita antes da votação de hoje de manhã, né? Hoje de manhã parece certo que os democratas devem levar a Geórgia. Levando a Geórgia, eles levam ao Congresso, o que faz com que os democratas tenham as três casas, né? O Senado, a House, né? E a Casa Branca. Tendo as três casas, logicamente, eles têm capacidade de colocar mais estímulos fiscais, de fazer novas propostas fiscais via reconciliation, pelo menos uma vez por ano eles vão ter essa capacidade, vão ter a capacidade de aprovar com mais facilidade as nomeações de Joe Biden, faz com que o processo seja um processo que não permita os exageros democratas, porque a maioria no Senado vai ser de um voto, né, e na verdade esse voto é da vice-presidente, mas permite com que o mercado trabalhe sem a pressão de que os republicanos, na verdade, bloqueariam ações fiscais ou de infraestrutura. Você trabalha realmente com o governo democrata, mas com o governo democrata sem excesso, essa é a nossa concepção. E dentro do governo democrata vem a nossa concepção de que as exportações, a parte de comércio global, a parte de relações globais deve se normalizar,
e normalizando a parte de relações globais, novamente é um benefício para a Ásia, razão pela qual nós estamos acumulando posições nessa região no momento. A questão do Federal Reserve, o direcionamento do Fed é que você não tem aumentos de taxa até 2023, mas a gente tem a concepção de que, na maioria dos momentos, é adequado olhar para o mar e não para o marinheiro. Se a economia começar a esquentar, se a taxa de desemprego, como nós imaginamos, começa a cair em 2021 e chegar a patamares de 5%, 4%, em algum momento as pessoas vão questionar a call do Fed, né? O mar vai ser mais importante que o marinheiro, e o marinheiro pode mudar de direção em algum momento. Tá? Não que isso seja ruim para ativos de risco no momento, pelo contrário, a economia seria uma indicação que a economia começou a andar novamente com as suas próprias pernas, mas teria efeitos na precificação de ativos dentro do mercado, particularmente, logicamente, a precificação de bonds. É muito interessante a questão da segunda onda, do segundo lockdown na Europa. Não obstante esse segundo lockdown, essa segunda onda nos países desenvolvidos no momento, né, você ainda tem um processo de indicadores antecedentes bastante resiliente, mesmo na Europa. Parece que, de alguma maneira, a economia aprendeu a lidar com o vírus e, logicamente, os estímulos monetários e fiscais também ajudam, mas a resiliência que temos até o momento do PMI global, mesmo já estando convivendo quase 2 meses com essa segunda onda do vírus, ainda nos parece bastante, nos chama bastante atenção. Tá? Não manteríamos nossa cabeça no vírus no momento, principalmente pelo que falamos anteriormente, né? Você vacinando os vulneráveis, você libera aí grande parte da economia. Processo de Brexit, a gente tem finalmente esse processo concluído, depois de um processo aí de quase 4, 5 anos de negociação. Tá? Logicamente, um processo que deixou o Reino Unido bastante vulnerável, mas deixou o Reino Unido também cheio de oportunidades em termos de precificação de ativos, né, e sentimento com relação ao país, particularmente agora que o Reino Unido está passando por um terceiro lockdown. Dentro desse cenário de terceiro lockdown e dentro desse cenário ainda muito, vamos dizer assim, negativo para a precificação de ativos no Reino Unido, a gente decidiu fazer uma posição na Libra contra o euro. México, o nosso cenário base, ele começa, eu acho que ele está começando a tomar formato, né? Lembra quais são as condições do México, um país que fez muito pouco fiscal. Como ele fez muito pouco fiscal, ele teve uma melhoria substancial de conta corrente, porque ele exportou e não teve, na verdade, pressão de demanda para importação. O conta corrente melhorou muito, o fiscal ficou muito melhor do que o de outros países, pelo fato de ele não ter feito um esforço fiscal grande durante esse processo do Covid. E com a recuperação dos Estados Unidos, o México, muito colado nos Estados Unidos, ele tem se beneficiado dessa recuperação econômica. Esses 3 fatores de uma taxa ainda, uma inflação começando a normalizar no momento, tá? Uma taxa real muito elevada e uma possibilidade de retorno da atividade faz com que a gente tenha esse combo no momento, tá? De aplicado nos juros reais, mas ao mesmo tempo comprado na moeda do México. Nossa posição de bolsa, conforme eu conversei, a gente continua com a posição em tecnologia. Tá? A gente acha que são empresas de crescimento estrutural, elas podem passar em alguns momentos mais em favor ou não nas graças do mercado, mas são empresas de crescimento estrutural, a gente tem um core holding nelas. A gente recentemente fez essa posição de Ásia, né, que é a parte Nikkei, parte em emerging markets, parte em tecnologia de emerging markets, e mantemos essa posição um pouco menor do que anteriormente em reabertura também, que são empresas que vão se beneficiar dessa segunda fase da normalização, onde as áreas da economia que ainda não trabalharam bem nessa primeira fase devem começar a trabalhar. Cruzeiro, aviação, restaurantes, cassinos, a gente tem menos do que tinha anteriormente, mas ainda tem esse terceiro componente no fundo. Tá? E falando de commodities, né, a gente voltou a fazer uma posição do petróleo inicial. A gente vê esse processo de normalização, a OPEC ontem, logicamente, confirmando aí um bom controle sobre o supply da commodity, mas a gente tem esse processo que os estoques estão se normalizando, a demanda está se normalizando gradualmente, certo, a gente tem uma segunda onda no momento na Europa, mas isso é uma questão de 1, 2 meses, o mercado não trabalha com períodos tão curtos, né? A gente já consegue ver para o final do ano uma normalização de supply e demand, os estoques normalizando, o preço da commodity deve ser pressionado para cima. Tá? Último slide da parte global, para passar para o Zanetti. A gente continua com as posições compradas em volatilidade dos estoques, vendido em volatilidade do S&P. A nossa concepção é que esse preço está muito deslocado no momento. E também nessa posição onde a gente considera que a volatilidade de moedas emergentes tá, em alguns deltas está muito elevada, implícita em relação à realizada, e a gente está arbitrando essa convergência.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou começar falando um pouco do que aconteceu, depois falar um pouco do que está precificado e como que a gente vê isso desenrolando para frente, né? O que aconteceu, acho que todo mundo já está cansado de saber. A gente viu, de fato, uma recuperação em V aí, praticamente, da economia brasileira, né? E o que a gente viu também foi um aumento boçal dos gastos. O que o Brasil fez foi basicamente tomar uma atitude de país desenvolvido e, no olho da crise, aumentar gasto e reduzir juros real, tá? O que aconteceu na precificação? A gente pode ver no próximo slide aí, a questão de como está a curva do forward dos juros, né? A gente já está vendo aí uma alta para os próximos 2 anos, aí de um pouco mais de 400 bips, né? E a gente vê esses juros aí em 5 anos a 7,8. Isso daqui é porque o mercado está falando para a gente que ele não enxerga como sustentável a situação fiscal do Brasil, tá? Eu acho que é razoável, se não for sustentável, que estejam nesses níveis. A gente vai ter que ver essas altas de fato acontecendo. Mas, de novo, se não for sustentável, no próximo slide a gente começa a falar um pouco do porquê que a gente acha que é sustentável, tá? Primeira coisa, ano que vem, contração fiscal, 10% do PIB, que é basicamente o que a gente teve de aumento de gasto em 2020 para segurar a crise do coronavírus, tá? E um outro ponto que a gente olha bastante é o nível de desemprego com participação constante, né? Que é se todo mundo que procurava emprego no ano passado estivesse procurando ainda. A gente vê esse desemprego ainda muito alto, tá? Quase em 24%. Então a gente acha que essa contração fiscal, aliada a esse desemprego, que ainda vai ser altíssimo no próximo ano, deve ajudar bastante a controlar essa inflação, que seria um medo aí, e deve ajudar também a segurar, a não ter altas tão fortes de juros no curto prazo, né? No curto nem médio prazo. Tem muita gente que fala ainda de inflação de serviços na hora que você tiver vacinação, mas eu acho que isso daqui é um contraponto bem relevante aí para essa colocação, né? Eu acho que esse desemprego aqui e essa contração fiscal vai ajudar muito no controle da inflação. Se a gente puder passar para o próximo slide aqui também, isso daqui é só para mostrar um pouco. A gente teve uma queda de PIB aqui de quase 5%, e o que a gente viu com toda essa questão de auxílio do governo foi um crescimento na renda, né? Já para o ano que vem, o negócio fica um pouco pior, mas na verdade fica bem pior, né? A gente já está vendo um PIB aí crescendo acima de 3, por volta de 4, e uma contração e uma diminuição na renda muito forte, ali também na casa dos 4%, tá? Então, que seria um outro fator aqui digamos assim, para controlar essa inflação mais forte, né? No próximo slide a gente consegue ver também, é um gráfico que a gente gosta de usar, ele fala por si aí, né? O núcleo de inflação ele ainda está benigno, vocês conseguem ver, mesmo com pressão cambial e nos industriais, e mesmo com toda essa pressão de alimentos, né? Você vê que o core aqui está muito benigno ainda. Então a gente gosta de ficar de olho nesse gráfico. No próximo slide a gente consegue ver também um outro ponto que, bom, a gente conversa com bastante gestores, bastante pessoas e o que a gente vê é uma preocupação muito forte com essa segunda onda. Essa segunda onda, por si, se não vier com um auxílio, uma expansão de auxílio e mais lockdowns e tudo mais, a gente acha que não vai ter todo esse estrago na economia, né? Eu acho que o medo grande mesmo aqui é se for necessário um novo lockdown e uma nova extensão de auxílio. Quando a gente olha a situação no Brasil, ela é muito melhor que nos outros países, né? Se você pegar, a gente já voltou, já tem uma segunda onda de fato aqui, mas você vê que a gente ainda fica longe do pico e já tem alguma estabilidade já há algumas semanas, né? Já dá para ver isso aqui. Então, a gente acha que deve aumentar, tá? Agora, por causa de férias de final de ano, mas o que a gente vê até agora, aparentemente, é uma situação mais sob controle do que a gente tem visto na Europa, por exemplo, tá? No próximo slide, a gente consegue também dar uma olhada aqui na situação de quantidade de vacinas adquiridas pelo Brasil, né? E a gente vê o Brasil muito bem posicionado, tá? Se a gente somar todas as vacinas que já foram compradas, mais as que estão em negociação, a gente tem mais de a gente consegue imunizar quase 1,5 a população brasileira, tá? Então, o pessoal não fala muito nisso, mas a gente está muito bem posicionado no que diz respeito à quantidade de vacinas, tá? E aí teve essa questão de seringa, problema, o Brasil não vai ter seringa, acho que isso aí é barulho, né? O Brasil produz mais de 1 bi de seringa, isso aí foi um problema aí no modelo de leilão, a gente acha que resolve isso fácil. E um outro ponto muito importante aqui para falar é que o Brasil tem um histórico bom aí no que diz respeito à vacinação, né, a campanhas de vacinação.
Tá? Então, a gente acha que inflação vai estar controlada, desemprego, contração fiscal e ainda uma boa perspectiva aí de vacinação, a gente gosta e a gente acha, que nem aquilo que a gente viu no começo, eu só estou tentando sumarizar um pouco, que essa alta de juros não vão ocorrer nesse curto prazo, tá? Não serão necessários. Tem outro ponto que a gente conversa bastante da questão de preço de câmbio, né? A gente fala da relação de troca aí. Bom, ela não tem sido respeitada. Nesse termo de troca, normalmente, com o preço de commodities para cima, o real tende a se valorizar, né? Só que a gente tem visto o real aí nesse nível alto ainda, por causa de todo esse medo, essa insegurança fiscal, que a gente acha que ao longo do tempo, reduzindo, deve também ajudar o câmbio e ser uma outra ajuda aí para a inflação, né? No próximo slide, só para falar um pouco aqui da situação, né? Qual que é a necessidade de fato de vacinação para você sanar com o problema de hospitalização, né? A gente viu aqui, 52% das hospitalizações hoje são de pessoas de 60 anos ou mais, tá? Isso daí hoje, se você pensar no Brasil, hoje são por volta de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos, tá? Então, é uma parcela razoavelmente pequena que você tem que vacinar para acabar com o problema de lotação, de qualquer risco de falta de capacidade hospitalar no Brasil. Tá? Então, não é que a gente tem que, para sanar o problema, a gente tem que vacinar 200 milhões de pessoas. Não é isso. Acho que essas 30 milhões de pessoas sendo vacinadas, o problema já é reduzido, se não é sanado, pelo menos aqui no ponto de vista de capacidade hospitalar, ele já seria sanado. Tá? Então, a gente tem que sair de 60 milhões de doses, 30 milhões, acho que isso aí é bem tranquilo. O cronograma, pelo menos o cronograma oficial aqui, que até o final de março, essas 2 doses já são dadas para todo mundo acima de 60 anos, que é positivo, né? No próximo slide, eu vou falar um pouquinho a gente gosta de mostrar esse slide aqui, só para olhar um pouco como é que foram as performances, né? E o que a gente vê e-commerce, que se beneficia de mobilidade restrita, e commodities, que é muito mais ligado à economia global e ainda dá o hedge para o portfólio local do câmbio, foram os setores que foram melhores, né? E o que a gente vê aqui ainda quando você olha para fora, você vê papéis de mobilidade, de reabertura, já tradando em níveis pré-Covid. O que você vê no Brasil é bem diferente. No Brasil, eu acho que por toda essa descrença na capacidade do país de acertar o fiscal, de voltar para o teto, que tem sido feito, e de vacinar a população rapidamente, esses setores continuam tradando muito, muito aquém do valuation, tá? Uma quedas relevantes aqui em relação ao ano passado. Então, até no próximo, isso aqui eu só dei para ilustrar um pouco como que está o posicionamento nosso aí, no próximo slide, né? A Argentina gosta bastante de commodities, eu acho que o Rui já falou, ele já viu meio que da casa de commodities, né? E aqui não é diferente, são free cash flows muito altos. A Petrobras ainda com esse nível de petróleo está super bem. E a gente gosta ainda do hedge do câmbio para o portfólio como um todo, né? Commodities hoje é mais ou menos uns 35%, 40%, 38%, vai, sendo mais exato, do portfólio de ações nosso net long. A gente também está nesses papéis de reabertura, que eu falei, que ficaram muito para trás. A gente entende que com esse processo passando, a questão de vacinação passando, e obviamente o fiscal não explodindo, que aí não é o nosso base case, o base case é que a gente permanece no teto e consegue passar esse ano sem novos auxílios. A gente também está apostando aí em plays de reabertura, que a gente acha que estão com valuation bem barato. Aqui BR Distribuidora, para citar algumas, Iguatemi, em malls, né? E a gente ainda gosta de alguns carregos aí, vai na parte de defensivos, e gostamos do posicionamento aí de BTG Pactual, principalmente aqui na parte de financeiras, e se aproveitar de financial deepening e todo esse juros baixo, pelo menos nos próximos 2 anos aí, que a gente vai ter uma busca por ativos, retornos, né, mais atrativos do que a renda fixa. A gente acha que o BTG está muito bem posicionado aí. Além de tudo, está bem posicionado para o número de ofertas que a gente pode vir, que a gente deve vir ao longo de 2021, né. E a Alupar é um case que a gente carrega já há uns 2 anos, e basicamente aqui é uma TIR real acima de 7,5, a gente gosta bastante do carrego, continua tendo a posição. Nos pares, a gente trouxe alguns aqui só para citar, porque são muitos, tá? A parte de pares ali gira entre 25 e 35 pares, então só alguns aqui rapidamente. SLC Agrícola versus Minerva. Aqui basicamente 2 papéis que tendem a tradar, são commodities, né? Tendem a tradar também com câmbio,
mas um momento muito melhor a gente enxerga para a commodity agrícola do que para a Minerva, que no caso ele não tem o boi, né? Ele só tem a parte de frigorífico. Então a gente gosta bastante desse par aí. Moura do B, Lavi versus MRV e Tenda, aqui eu acho que é um case bastante de valuation mesmo. A gente viu no ano passado uma abertura muito grande no prêmio de valuation dos papéis reconhecidos como qualidade e mais líquidos. A gente acha que ao longo do ano, com a situação melhorando, essa insegurança reduzindo, isso daqui deveria fechar. E nesse caso aqui, uma diferença bem grande de valuation com dados operacionais de curto prazo muito bons. Tá? Aqui, Ser Educacional, Cogna e Edu, que eu acho que é um pouco na mesma linha, é uma empresa menor, está tradando com um múltiplo mais barato, e além de tudo é um setor que vai ter bastante aquisição, a gente acha, né? Foi um setor que passou por grandes transformações agora por causa da pandemia, passaram por uma situação muito difícil, e quem deve se beneficiar mais dessas aquisições desse M&As é a Ser, por um simples fato de ser muito menor, né? Uma aquisição pequena para ela é muito mais relevante. Para você conseguir fazer uma aquisição relevante aqui para a Cogna e Edu, que na verdade não tem mais aquisição relevante para esses caras fazerem no Brasil praticamente hoje, tá? Loja Renner e C&A, acho que principalmente é um setorial no vestuário que vai um pouco contra essas duas, mas a gente entende que esse é um setor que vai ter muita morte de pequenos players, então a gente gosta de ficar no melhor aqui, que a gente entende que vai ser o cara que vai ter o maior ganho de share, né? Fora isso aqui, transporte, telecom versus utilities, é uma tentativa de pegar papéis que tradam muito relacionados com juros, só que a gente gosta dos triggers de transportes e telecom. Aqui seriam os reequilíbrios, né, das concessionárias Ecorodovias CCR, e telecom aqui seria a venda da Oi, da parte de infra da Oi, que a gente acha que deve ocorrer a valores mais altos que o mercado está esperando. Acho que no geral é isso aqui da parte de ações. No próximo slide é só para a gente passar a última posição aqui, que seria a parte de cupom cambial. A gente enxerga o cupom cambial como a proteção até para todo o portfólio, tá? Porque o que você vê aqui em aumentos de risco país é um spike desse cupom, e o que a gente vê, o nível que ele está hoje é muito baixo, tá? Mesmo que você não considere esse nível de 200 aqui, pegando esse histórico mais longo, mesmo pegando um histórico mais curto, deveria ser alguma coisa mais por volta de 120, 150 bips aqui. O que a gente está vendo hoje, ele é na casa dos 70, 80 bips. A gente gosta bastante dessa posição. Isso daqui se deveu, é um fator muito específico do mercado de cupom. Eu acho que por causa da liquidez, inclusive. Foi muita emissão lá fora de empresas brasileiras, e eles internalizam o dinheiro, mas sem manter o risco cambial. Então, eles têm que fazer o hedge via um swap. Essa grande demanda por esse hedge aqui, ficando ativo em cupom cambial, que deu essa pressionada aqui no cupom e ele está tão baixo. Então, aqui a gente está com a posição tomado, porque a gente acha que o nível é baixo e porque ele acaba servindo como um hedge para o portfólio como um todo, porque em momentos de incerteza maior também, ele tende a ter boas altas, né? Acho que isso encerra um pouco a parte do Brasil também.